Olá pessoal, chegamos a mais uma aula de urgência e emergência, tá? Que é professor José Ivo, onde hoje nós vamos abordar queimaduras, né? Assistência às pessoas queimadas, né? Quando relacionamos a palavra queimaduras, vemos logo relacionamos ao fogo, tá? A epidemiologia de queimaduras, ela se dá como a maior causa, né, a quarta maior causa de morte por injúria unidirecional nos Estados Unidos. E há estima-se que ocorre 1 milhão de acidentes com queimaduras por ano no Brasil, principalmente nas épocas de festas juninas, né? 2 terços desses acidentes ocorrem dentro do ambiente domiciliar. E 58% dos queimados dessas vítimas são crianças. O principal agente causal é o líquido, né? O alimento superaquecido. As queimaduras são lesões coagulativas envolvendo diversas camadas do corpo causadas pelos vários tipos de agentes agressores, né? A queimadura é uma lesão na pele com aspecto de ferida traumática causada por agentes químicos, térmicos, elétricos, radioativos ou pelo atrito mecânico. Quanto aos agentes causais, né, das queimaduras, temos os físicos como a representação, a temperatura, o vapor, objetos aquecidos, água quente, chamas, etc. Temos a eletricidade, que é a corrente elétrica em raio, não é? A radiação, que é o sol, aparelhos de raio-x, raios ultravioletas, nucleares, etc. E como químicos, nós temos produtos químicos, ácidos à base, né, álcool, gasolina, entre outros. E biológicos animais, como lagarta de fogo, água-viva, medusa e alguns vegetais. Também o látex, né, de algumas plantas, como por exemplo a ortiga. É importante fazermos uma revisão, né, sobre a pele, que a pele tem algumas camadas, tá? E geralmente cada camada ela recebe um grau de, de acometimento, né, de queimaduras. Geralmente a queimadura de primeiro grau ela não sangra, ela geralmente só seca, tá? Atinge só unicamente a epiderme, como mostra aí. Ela fica rosa e toda enevada, né? Ela fica rosa toda enevada e não ultrapassa a epiderme. Um exemplo, temos a queimadura do sol, né? Por exemplo, a queimadura do sol ela é considerada a queimadura de primeiro grau, aquela insolação, principalmente quando se vai à praia, a exposição prolongada ao sol das 10 às 3 horas da tarde, geralmente pode causar insolação. É importante que saibamos orientar as pessoas para que nesse período evite o sol, mas sempre usar filtro solar. Ela se apresenta com uma hiperemia, que é a vermelhidão, tá? E em alguns casos, na maioria dos casos, né, na insolação, ela se torna uma lesão dolorosa. Lembrando que a queimadura de primeiro grau atinge mais a parte superficial da pele, né? Não provoca alterações hemodinâmicas e clínicas importantes. A região atingida, ela está hiperemiada, ela só fica hiperemiada. E geralmente ela não vai apresentar bolhas. Essas bolhas de queimaduras são chamadas de flictemas e nas feridas de primeiro grau, elas são classificadas como primeiro grau quando elas não apresentam esses tipos de bolhas, tá? Que tem exemplos de feridas de queimaduras, né? Primeiro grau, tá? A insolação da pele fica muito vermelha, né? Vermelhidão.
Quanto à profundidade da lesão de feridas de segundo grau, ela vai atingir a ederme, né? Ela fica úmida, vai aparecer os flectenas, né? Que são as bolhas. Deve-se retirar ou não? Sim ou não? O que vocês acham? Não. O certo é não retirar. Em alguns casos, quem pode se retirar aquele líquido que fica dentro das bolhas é um especialista, um profissional especializado em dermatologia, tá? Que pode esvaziar aquelas bolhas. Realmente, esse tipo de lesão, de acordo com a sua profundidade, ela vai se apresentar rosa, hiperemiada, com vermelhidão, né? E dolorosa. E, às vezes, quando não é tão grave, ela vai ter uma cura espontânea, mais lenta, mas com possibilidade de formação de cicatriz. Tá? Vou mostrar aqui a imagem. Ó. Ela já atinge a de primeiro grau, atinge a epiderme, a derma, né? E a de segundo já vai atingir a epiderme. Aqui, ó, uma queimadura de segundo grau, onde vai formar os flectemas. Aqui na face. Certo? Aqui temos esse exemplo de uma queimadura. Ó. Às vezes a pele fica com em alguns casos, né, esbranquiçado a marrom, tá? E ainda temos as lesões contra profundidade de quarto grau, que é a necrose total, em alguns casos é a carbonização, o tecido fica totalmente negro e atinge todas as camadas até o tecido ósseo, né? Fazendo com que haja uma desvitalização completa dos tecidos. Aí temos essa imagem, tá? Queimadura, quarto grau, só. É a carbonização, tá? A fisiopatologia, essas queimaduras, né? Ela se dá com o processo de edema, perda de líquidos, né? O aumento da permeabilidade capilar e geram dois riscos ao paciente queimado, né? O primeiro risco é o de riscos hipovolêmico, que é a diminuição volêmica, né? Ocorre a desidratação, tá? Segundo Bourne-Stock. E o segundo risco já é o segundo risco é a de aí há uma perda da barreira mecânica, tá? Fazendo alterações do sistema imune, como também a diminuição da ação fagocitária da atividade, né? Onde o aumento das bactérias vai proliferar a infecção, tá? A diminuição do sistema autoimune faz também com que haja o aumento do número de células TS, tá? E a invasão das bactérias podem desenvolver um choque séptico, tá? Que isso é considerado o terceiro risco. É importante saber que para tratarmos todo paciente queimado, é preciso ter conhecimento teórico, né, e prático de avaliação desse paciente, tá? A equipe de enfermagem tem um papel importante, principalmente em saber qual é a quantidade da área queimada, tá? Nós fazemos um cálculo usando a regra dos nobres, vamos falar sobre ela, e é importante calcular essa área queimada para o fim, com a finalidade prognóstica de hidratar o paciente, tá? Hidratar o paciente.
É importante lembrar, a rigor, que não se leva em conta as áreas com queimaduras do primeiro grau. Queimaduras de primeiro grau não são consideradas para reposição de líquidos, né? Ou seja, reposição hipovolêmica. É necessário que saibamos que existe essa regra dos 9. A regra dos 9 por quê? Somamos 9 com 9 vai dar 18, 18 com 18, 36. É bem importante lembrar, né, que essa regra dos 9 ela se dá por conta dessa somatória numérica de 9. É uma regra rápida, prática, fácil de memorizar e é bem precisa, né? Geralmente, nessa ilustração que estou mostrando aqui, nós vamos ver que uma pessoa adulta, na sua somatória anterior e posterior, nós vamos ter 18 nós vamos ter na parte anterior e parte posterior, parte torácica anterior e posterior, 9 com 9, 18, né? E anterior do abdômen e costas, 9, 9, 18, ou seja, temos 18 de todo o diâmetro torácico, frente e costas, e 18 do diâmetro abdominal, frente e costas. Assim como vamos ter 18, né, de cada membro inferior, tá? Cada membro inferior. E 4,5 ou 4,5, né, de cada lado dos membros inferiores, tá? Somando 9 de cada membro inferior. Temos na face 9, tá? E genitália 1%, tá? Representando. Já as crianças são representadas de formas diferentes, tá? Temos 18 de cabeça, pois saibamos que a cabeça ela é maior nas crianças, né? Tem uma percentual maior. Temos 18 no abdômen e tórax, certo? E nos membros inferiores nós vamos ter 14, tá? Nós vamos ter 14 ao todo, certo? Nós vamos ter 14 ao todo. E nos membros superiores nós vamos ter também 9% de cada membro, tá? Em outras representações, outras ilustrações, nós vamos ter esses valores já por inteiro, tá? Esse aqui é outro esquema, tá? Que não é tão usado, mas que também, para vocês entenderem que não só é a regra dos 9 que é utilizada, tem essa também, mas ela não é tão usada, tá? Ela é um dos mais avançados métodos de cálculo da área queimada. Ela leva em consideração várias faixas de idade com precisão, né? Ela vai relacionar a faixa etária de cada pessoa. Em caso de não existir um método disponível, pode ser a palma da mão como uma medida de 1% para o cálculo, né? Mas ela é um pouco mais complexa, essa forma. Aconselho sempre utilizar a câmera. Como é que fazemos a hidratação de uma pessoa, né, que recebeu queimadura acima de 2º grau, tá? Usando a fórmula de Baxter e Parkland, tá? Essa fórmula de Parkland, ela leva em consideração, né, a quantidade de soro, ring lactato, né, vezes o quilo, tá, a pessoa, e a área queimada. Como é que nós vamos saber essa área queimada? Utilizando o esqueminha, né, aquele que mostrei anteriormente, aprendendo quanto é que representa a porcentagem que representa cada membro do nosso corpo, tá? A composição desses soros é multiplicada com o quilo do paciente vezes a área queimada. Aí essa solução
de soro Ring lactato será administrada nas primeiras 24 horas, tá? Nós vamos fazer esse cálculo usando a fórmula de Baxter-Parkland, tá? Utilizando a regra dos 9, vamos descobrir qual é a área queimada, a porcentagem da área queimada, e vamos obter um resultado. Que essa solução que vamos obter, ela deve ser administrada nas primeiras 24 horas, sendo que a primeira deve ser feita a metade, né? Vamos dividir esse total, aí a metade deve ser feita nas primeiras 8 horas após o trauma, tá certo? E a segunda em 16 horas, tá? Aqui tem um exemplo para mostrar para vocês, tá? Esse exemplo eu vou tentar exemplificar aqui para vocês melhor entenderem. Vamos lá. Utilizando a fórmula de Parkland, né, aquela formulazinha que eu ensino, que vocês viram, que é... Deixa eu colocar o lápis aqui, que vai ficar melhor para vocês. Vamos utilizar sempre essa fórmula. 2 ml vezes o peso. O P é peso, tá? Mas vou colocar o nome todinho. Peso em quilos, né? Tem que ser quilo por inteiro, tá, pessoal? Vezes o SCQ. O que é SCQ? Superfície corpórea queimada, tá? Essa sempre vai ser a fórmula. É importante lembrar que essa fórmula aqui é utilizada para adultos, tá? 2 ml. Se for uma criança com menos de 14 anos, devemos utilizar 3 no lugar de 2. E em casos de queimaduras por eletricidade, utilizamos 4. Memorizem isso, tá? Vão disponibilizar um material para vocês fazerem de leitura que fala bastante sobre essas questões, tá? Aí vejam só, paciente de 70 quilos sofre queimaduras com superfície queimada, né, a 30%. Quanto de soro Ring lactato deve ser infundido nas primeiras 24 horas? Certo? Vamos lá. Nós temos aqui 2 ml vezes peso em quilograma vezes SQC. Aí nós vamos transformar. Vamos lá, fazer o cálculozinho. 2 ml vezes peso em quilo. Qual é o peso? 70 quilos, certo? 70 quilos. Vezes SQCQ é superfície corpórea queimada, foi a 30%. Né? 30%. Foi 30%, tá? Aí o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos multiplicar 2 vezes 70, 140. Deixa eu apagar essa. Pegar a borrachinha e apagar, que ficou feio. Vamos 140. 140 vezes 30. 140 vezes 30 dá igual a... Aí vocês podem fazer aquela multiplicaçãozinha, né? Que vocês já sabem, ó. 140. Espera aí, borrachinha. Cento e 40, né?
vezes 30. A gente pode fazer assim, 30 vezes 140. E faz a multiplicação. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 4, 0. 0 vezes 1, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, dá quanto? 12. 12. Coloca 2, vai 1. 3 vezes 1, 3 com 1, 4. Certo? 4. Aí nós vamos somar. 0. 0 com 0, 0. 0 com 2, 2. E sobra 4. Aí vem o 4 para cá. Aí eles querem saber quanto é que vai ser de soro infundido, certo? Geralmente a gente vai infundir em uma infusão, né? Em ml, em gotas. Aí nós vamos ter quantos em ml aqui? Vamos ter 4.200 ml, tá? Não é? Ml. Ou seja, nós vamos ter aqui, ó, 4.000. Tá, a vírgula para separar. E 200 ml. Certo? Deixa eu apagar aqui, porque nós vamos precisar desse resultadozinho agora. Pronto. A quantidade de soro vai ser administrada 4.200 ml, certo? Vai ser 4.200 ml. Só que, lembrem-se que esse é em 24 horas, não é em 24 horas. Aí, ele tem que ser administrado a metade nas primeiras 8 horas, ó. Nas primeiras 8 horas. E o restante, a outra metade, né? Nas últimas 16 horas. 16 com 4 é quanto? 24 horas. Não é? São 24 horas. A metade nas primeiras 8 horas e a outra metade nas últimas 16 horas. Aí como é que a gente vai fazer? Dividir isso aqui, 2 ml, 4.200 ml por 2. Aí faz a divisãozinha, normal. Certo? Por 2. Deixa eu pegar a borracha aqui para a gente dividir aqui. Quatro dividido por 2. 2 vezes 2. 4. 4 para 4, 0. Né? 2 não dá para dividir por 2, 20. 20 por 2, 10. 2 por 2, 1, né? 1 vezes 2, 2. 2 para 2, 0. Então, 0 por 2, 0. 0 por 2, 0. Então, nós vamos ter 2.100 nas primeiras 8 horas, tá? E 2.100 nas últimas 16 horas, tá certo? Aí, podemos ainda utilizar, em alguns casos, para saber nas primeiras 8 horas quanto é que vai ser infundido, em gotas, né, por minutos.
podemos utilizar os cálculos de gotejamento, tá? Mas não vem ao caso nessa questão, tá bem? Será para saber quanto é que vai ser infundido nas primeiras 24 horas. Olha, nas primeiras 24 horas vai ser 4.200, só que nós temos que atentar, sempre lembrar que nas primeiras 8 horas deve ser a metade e nas outras 16 as outras metade, tá bem? Vamos para o segundo exemplo. No nosso segundo exemplo, nós temos essa questão, né, que é de Recife, da Prefeitura de Recife, do ACP 2020, onde diz que um paciente de 25 anos chegou à unidade de urgência e emergência, tá? Ele chegou na unidade de urgência e emergência com queimaduras nos membros superiores e inferiores, ou seja, da cabeça, né? Da cabeça e pescoço, segundo a regra dos 9, criada por Alice Pulaski, a qual é considerada a extensão atingida para estimar a área da superfície corporal, a ESC, né? A ESC quer dizer área, A de área, S de superfície e C de corporal. Área lesada, aí diz, assinala a alternativa que corresponde ao valor do segmento corporal. Vamos lá. O que entendo a pergunta. Um paciente de 25 anos chegou à unidade de urgência e emergência com queimadura dos membros superiores, inferiores, cabeça e pescoço. Segundo a regra dos 9, criada por Alice Pulaski, a qual considera a extensão atingida para estimar a área da superfície corporal, né? Diz que a extensão atingida para estimar a área de superfície corporal lesada, assinala a alternativa que corresponde ao valor do segmento corporal. Vejam só, deixa eu colocar aqui essa imagem para melhor ajudar vocês, tá? Vejam só. Nós temos nessa questão aqui a alternativa A, B, C e D. E tá? Vê só. Na A diz que 18% para cada membro superior. 18% para cada membro superior. Mas, se a gente for analisar diante da regra dos 9, cada membro superior corresponde a 9%, né? Cada lado tem 4,5%. Então, cada membro não é 18%, é 9%. Logo, essa alternativa aqui vai estar errada, né? Por causa disso aqui. E 18% para cada membro inferior. Já aqui já está correto, né? Ó, 18 quer dizer 18% para cada membro, porque 9 de frente do lado anterior da pé dos membros inferiores e 9% da parte posterior dos membros inferiores, tá ok? E 9% de cabeça e pescoço, certo? Mas ela se torna errada porque nessa outra alternativa, que é referente aos membros superiores, diz que cada membro superior é 18%. Então ela é considerada errada, porque é 9%. Na letra B, diz que 9% para cada membro inferior. Cada membro inferior é 9%? Não. São 18, né? Ó, 9 de frente e 9 de trás, 18. Cada membro é 18. Então já está errada, tá? Essa aqui. E 9% para cada membro superior, certo? E 18% para cabeça e pescoço, errado. É só 9, né? Cabeça e pescoço é 9, tá? Então, temos aqui essas duas erradas, só essa que tá, né? Letra C. Diz que 18% para cabeça e pescoço é errado. Cabeça e pescoço é 9. E 9% para membro inferior. E 18% para cada membro superior. Está errado por conta aqui da cabeça, que é 9. E 9% para cada membro inferior. Está certo. E 18% para cada membro inferior. Por causa da cabeça, que é 9, está errado essa questão. Letra D. Qual será a alternativa? Será que vai ser D ou E, né? Letra D será
18% para cada membro inferior, não, já está errado, é 9%. Né? 18% para cada membro superior, ok, e 18% para a cabeça, é errado, é 9%. Ah, será que essa outra vai estar errada também? Acho que não, né? Vamos lá, letra E. 18 para cada membro inferior, ó, 18. 9, membro inferior são as pernas, né? 9, 8, 18 com 18, né? Ok, 18 da perna direita, 18 da perna esquerda, membros inferiores, então tá certo. 9 para cada membro superior são os braços, tá certo? E 9% para cabeça e pescoço. Então, cabeça e pescoço, então essa é a nossa alternativa correta, tá? O importante é memorizar que é diferente, né? Vou colocar aqui só para vocês verem, que na cabeça e pescoço de adultos só é 9%, crianças é 18%. Quando falava aqui 18%, falava em cabeça, falava de criança, só que a questão não fala em criança. Tem que atentar muito para as questões. Memorizar essas regras do 9, aprender o valor de porcentagem em cada membro, tá? E aprender para quando for resolver essas questões, atentar para lembrar as porcentagens, tá certo? Vamos adiante com com os outros assuntos. Vejam só. É importante, como falamos em queimaduras, trouxe esse capítulo um especial de queimaduras elétricas para a gente ver o quanto é importante, né, sabermos lidar com a eletricidade, que a corrente elétrica, elas têm uma grande concentração de ampere, né, e a alta voltagem pode causar danos à nossa região corporal, no nosso corpo, né? A resistência de uma eletricidade varia conforme a sua função e resistência, tá? Não é de grande importância saber essas fórmulas, só trouxe para vocês melhor entender como é que funciona. Existem vários tipos de correntes, né? Temos as correntes corrente de baixa tensão, tá? Por um raio, e corrente de alta tensão quando com grande quantidade de raios, né? E a corrente alternada e uma corrente contínua, né? A corrente alternada é quando o plug não está conectado à energia e o risco maior é quando vai se colocar, né? E a corrente contínua é aquelas baterias elétricas ou correntes elétricas que estão sempre conectadas, né? Sempre conectadas. A corrente de baixa tensão, ela provoca lesões menos extensas, tá? Mas pode ocasionar perigos de fibrilação ventricular, né? Onde essa fibrilação vai fazer com que o coração fibrile desordenadamente, tá? Ou pode causar uma assistolia. Certo? A corrente de alta tensão, ela também vai provocar algumas alterações mais alternar, né? Vão causar algumas alterações maiores no nosso sistema, tá? A fisiopatologia da queimadura elétrica, ela se dá, né, por uma corrente de passagem por dentro do nosso corpo, tá? Geralmente ela entra na superfície corporal e sai, e tem que sair por alguma região do nosso corpo. Aqui mostra o exemplo de uma fisiopatologia de uma queimadura elétrica, tá? Onde o raio entra, tá? Essa é a entrada, tá? E ela sai, tá? Ela tem que sair, tá? Aí ela ela segue, né, a sequência do calor,
que é o chamado efeito Joule, tá? E aqui tem umas imagens das queimaduras, tá? Por onde as entradas e a saída das queimaduras. Ó, tá? E temos as queimaduras químicas, por produtos químicos, certo? Foto de queimaduras elétricas também, viram a imagem, como é. E em algumas, ó, são queimaduras. Pessoal, os cuidados de enfermagem para atendimento pré-hospitalar se dão com a necessidade de esfriar a lesão com compressas umedecidas, né? Geralmente a pessoa que sofre queimaduras, ela precisa tomar analgésicos, né, para inibir a dor, né? Sempre devemos manter a cabeceira elevada a 30 graus, o semifoul, envolver o paciente com toalhas limpas e encaminhar o serviço competente, tá? No serviço pré-hospitalar, devemos esfriar a lesão com compressas umedecidas, analgesia, manter a cabeceira elevada a 30 graus, envolver o paciente em toalhas limpas e encaminhar serviço competente. Os cuidados de enfermagem pré-hospitalar se dão também sobre observação das vias aéreas prévias, tá? Procurar queimaduras em face, nariz, orofaringe, edema de face e pescoço, né, que pode ocasionar uma injúria por inalação de calor. Essa avaliação é muito importante, porque às vezes, principalmente se a pessoa estiver inalando fumaça de alguns ambientes que ocasionaram as queimaduras, ela vai obstruir, né, causando injúria inalatória. Né? Considerar a laringoscopia direta na chegada do socorro médico, observar sinais de tiragem. Né? O que é tiragem? É quando a pessoa respira com dificuldade e nas costelas aparece na respiração todas as costelas, tá? Aí vai apresentar cianose, que é o escurecimento das extremidades, né? E também há algumas terapias para o tratamento de queimaduras, que é a estabilidade hemodinâmica, dando como prioridade, né? Curativo é o último procedimento a ser realizado, tá? Deve ser estabilidade hemodinâmica, que é a contenção da respiração e a diminuição da dor e calor. Se for transferido para a unidade próxima, realizar curativo nessa unidade, tá? Se houver estabilidade hemodinâmica e a transferência for demorar, realizar curativo. Sem proporcionar analgesia potente para o paciente, porque a dor de queimadura é muito forte. Como terapia também, devemos lavar com água corrente, tá? Aplicar sulfadiazina de prata a 1% em uma camada de 3 milímetros. A sulfadiazina de sério, né, em superfície corpórea queimada, maior do que 50%. O curativo tem que ser contensivo, com compressas cirúrgicas. E não deve apertar, né? Devemos utilizar a atadura de crepom, né? E não apertar, a face da orelha, períneo. E sempre usar o alginato de cálcio com prata 1%. Não enfaixar e para não que o curativo, né, não ocasione lesões secundárias. Tá? Como atividade dessa aula, quero que vocês desenvolvam, tá, pessoal? Pesquisar e relatar quais são os cuidados de enfermagem e terapias utilizadas no ambiente intra-hospitalar. Eu falei sobre sobre a assistência pré-hospitalar,
certo? Mas quais são os cuidados de enfermagem nas terapias utilizadas no ambiente intra-hospitalar, ou seja, no ambiente hospitalar, né, do internamento? Quais são as terapias utilizadas, tá? Vocês terão até o último dia de aula para me entregar, certo? Bom estudo, segue as atividades, né, a atividade avaliativa no WhatsApp e qualquer dúvida estarei por lá.